Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu estou aqui em mais um encontro para a gente discutirmos juntos a resolução dos exercícios do livro de Curso de Administração Financeira de Alexandre Azaf Neto e Lima, relativo ao último assunto que nós discutimos, visto anteriormente, relativos a custo de capital próprio, custo de capital de terceiros e uma variável que reúne o custo médio ponderado de cada uma dessas fontes de capital, esse WACC, uma taxa mínima de atratividade da empresa, que visa remunerar cada uma das fontes de financiamento da empresa, utilizada para avaliação dos investimentos da firma, por meio, lá na frente, como veremos, nesse caso, pelo cálculo dos fluxos de caixa descontados, ok? Descontando-se, é claro, por essa taxa de atratividade pela empresa. Então vamos lá. Sem mais enrolação, a apresentação vai ser feita então em tópicos de apresentação. Vamos apresentar o exercício. Em sequência, eu vou apresentar a resolução e as considerações e as referências a qual foi extraída essa questão. Ok? Bom, questão na tela, então. Uma empresa está avaliando a possibilidade de adquirir uma máquina para um novo negócio. Então, ela quer fazer um investimento. O valor do investimento é de R$300 mil, ok? A vida útil da máquina é de 5 anos. Então, a vida útil da máquina é de 5 anos. Sendo depreciada, então aqui tem uma depreciação desse ativo linearmente. Então, ela vai depreciar linearmente no período de 5 anos, ok? Não assumindo, então, valor residual, ou seja, ao final dos 5 anos, ela não vai ser vendida por nenhum outro valor. Então, o seu valor no final é nulo. A empresa pretende utilizar de recursos próprios ao limite de 40% do valor do investimento. Olha, então até aqui o que a questão nos informa? Nos informa, vai ser um investimento no ativo, em uma máquina, que vai ser depreciado linearmente pelo período de 5 anos, ou seja, a depreciação vai ser constante linear em torno de 60 mil. Ok? Desses R$300 mil aqui, vai ter provavelmente 40% de recurso de capital próprio e o restante 60% de recurso de capital de terceiros, ou seja, de financiamento. Continuando aqui, nós temos que as receitas previstas para o primeiro ano são de 300 mil, esperando-se um crescimento constante de 5% ao ano. Ok. Os custos de produção e as despesas operacionais estimadas para o período, ou seja, para o primeiro ano, são de 75 mil e 93 mil. Tá, então nós temos previstas aí para o primeiro ano uma entrada de caixa aí de R$300 mil, com a despesa e custos somando-se 75 mil e 93, respectivamente. Espera-se que os custos de produção cresçam a partir do primeiro ano a taxa de 6% ao ano, e as despesas operacionais em 8% ao ano. Então nós temos aqui em consciência que a minha receita vai ser de R$300 mil no primeiro ano, com crescimento de 5% ao ano. Avaliado-se também assim para os custos e as despesas, em que 75 vai crescer a taxa de 6% ao ano até os 5 anos, 93 a taxa de 8% até os 5 anos. Ok. O custo da dívida antes do imposto de renda é de 15%. Ou seja, esse custo efetivo da dívida antes do imposto de renda nada mais é aqui do que o meu custo de capital de terceiros antes do IR. Ok? O índice beta é de 0,9%, 0,9 para o projeto. A taxa livre de risco é de 5,5%. O prêmio pelo risco de mercado é de 14%. Então, a questão que nos informa provavelmente esses dados aqui, para lá na frente nós estarmos calculando o custo de capital próprio a partir desses dados aqui, que será avaliado-se pelo CAPM, como nós vimos aí em aula anterior. A questão pede para que nós determine a viabilidade do projeto através do método NPV, valor presente líquido, admitindo seu benefício fiscal da depreciação. O investimento será depreciado de forma linear e constante em 5 anos e não está previsto valor residual.
Então, com os dados em mãos dessa questão, nós temos alguns tópicos importantes, muito importantes a ser considerados para nos nortear e conseguir resolver essa questão, respondendo como nos pede. Alguns pontos importantes aqui que eu ressaltei e quero informá-los como eu resolvi essa questão, né, que essa questão não tem resolução no livro, é o seguinte: eu considerei como valor do investimento o valor de R$300 mil, como foi informado na questão, sendo-se que desses R$300 mil nós temos 40% de fonte de capital próprio, sendo assim, R$120 mil é o valor financiado pelo capital próprio, mas eu não sei qual é o custo do capital próprio. Do restante desse financiamento, eu tenho 60% de capital de terceiros, sendo assim, R$180 mil. O custo antes do imposto de renda, a questão já me informa, é de 15%. A depreciação linear e constante, avaliando o seu tempo de duração do ativo de 5 anos. Então, dividindo o valor do ativo pelo período de 5 anos de duração, nós temos uma depreciação linear e constante de R$60 mil por ano. Ok? A receita do primeiro ano é de R$300 mil, com crescimento de 5% ao ano. Então, vai ser R$300 mil no primeiro ano, mais... Aí vai ser R$300 mil vezes 1,05. No terceiro, R$300 mil vezes 1,05 elevado a 2. E assim até sucessivamente. O custo de produção também vai acompanhar esse crescimento, admitindo-se aí um crescimento de 6%. O custo de produção e uma despesa de 93 também vai acompanhar essa taxa de crescimento, considerando também a alíquota do IR, do imposto de renda de 34% aqui nesta empresa. Quando a questão nos informa esses dados, que o índice beta é de 0,9 para o projeto e a taxa livre de risco é de 5,5 e o prêmio de risco é de 14, né? Lá na frente ela nos pede que nós calculamos a partir desses dados o custo de capital próprio, ok? Para assim nós estarmos encontrando o WACC dessa empresa, ou seja, a taxa mínima de atratividade dessa empresa. Então, nós vamos encontrar o valor do custo de cada fonte de capital para o cálculo do WACC, que representa o custo ponderado de cada fonte de capital da estrutura de ativos da empresa, sendo assim calculado pelo WACC. Ele irá descontar os fluxos esperados de caixa deste investimento pelo método dos fluxos de caixa descontados. Então, vamos calcular as receitas estimadas para o ano, bem como suas despesas e custos operacionais, para cada período, avaliando o seu lucro líquido das receitas. Para depois, respondermos a questão com base no cálculo do valor presente líquido, determinando a viabilidade do projeto segundo esse método de avaliação de investimentos, ok? Primeiro passo a ser calculado. Como desenvolver aqui essa questão? Primeiro vamos calcular o custo de capital de terceiros. O que acontece? A questão me informa aqui o custo de capital de terceiro, ou seja, esse empréstimo é contraído ao custo de 15%. Mas esse cálculo é antes do imposto de renda. Como nós vimos na aula teórica, por assumir uma alavancagem financeira na estrutura de ativos da empresa, isso tem sim um benefício fiscal. Admitindo-se então o imposto de renda, isso vai causar uma redução do meu custo de capital de terceiros. Ou seja, o meu capital de terceiros, após imposto de renda, assumindo imposto de renda, vai ser esse valor antes multiplicado por 1 menos o imposto de renda. São as mesmas formulações que nós vimos na aula teórica, sendo apresentado também aqui na atividade prática. Então, aplicando a fórmula, nós temos 15% vezes 1 menos 34 da alíquota do imposto de renda. Nós temos que o custo de capital de terceiros após o imposto de renda reduz para 9,9%, não sendo mais 15%, mas sim agora considerando os efeitos do imposto de renda de 9,9%, ok? Certo. Com os dados em mão do meu custo de capital de terceiros, agora eu sigo para o custo de capital próprio, calculando-se pelo método de precificação de capital CAPM.
A partir dos índices informados, como o beta de 0,9, uma taxa livre de risco de 5,5% e o prêmio pelo risco de 14%, utilizamos a formulação do CAPM, que me diz que meu custo de capital próprio será minha taxa livre de risco, multiplicado pelo beta. Se você não sabe o que significa esse beta ou quer aprender a calcular tão isoladamente, que representa o risco sistemático de uma empresa, você pode estar acompanhando, que já tem vídeo aqui também no canal. Mais pela frente, ele multiplica o prêmio pelo risco. O prêmio pelo risco é a diferença do retorno de mercado do ativo menos a taxa livre de risco. Okay? Ele já me informa aqui como 14%. Então, mediante essa equação aqui informada, nós podemos calcular como se segue. Como? Os 5,5% da minha taxa livre de risco, multiplicando-se, somando-se com o meu beta, que multiplica o meu prêmio pelo risco, que é isso aqui tudo que eu trouxe aqui para vocês, de 14%. Então, meu custo de capital próprio vai ser de 18,1%, segundo a fórmula do custo de precificação de capital, CAPM. Então, nós já temos em mão aqui o custo de capital de terceiros, considerando os seus efeitos de imposto de renda, já temos o custo de capital próprio. O próximo passo agora é calcularmos o WACC dessa empresa, ok? Então, conforme apurado anteriormente, nós temos como 18,1% um custo de capital próprio com uma proporção de 40% sobre o total de financiamentos lá da minha máquina. E de 9,9% como capital de terceiros. Aqui o capital próprio, aqui está o capital de terceiros. A proporção de capital próprio é de 40%, como foi informado no enunciado, e 60% de capital de terceiros. Utilizando a formulação, então, do CAPM, que eu trouxe novamente, eu fiz questão de trazer aqui para que fique melhor de recordarmos, é a somatória dos pesos, isso é, da proporção de cada uma das fontes de capital multiplicado pelo custo específico daquela fonte de capital. Então, aplicando essa equação 3 do WACC, nós temos o seguinte resultado. 40% vezes o custo do meu capital próprio mais 60% da proporção de financiamento do capital de terceiros vezes o custo de capital de terceiros, de 9,9%, temos a soma de 7,24% mais 5,94%. Esse WACC vai representar, então, 13,18%. Sendo assim, essa é a taxa de desconto dos fluxos esperados de caixa, a taxa mínima que visa remunerar cada uma das fontes de capital. Ok? O próximo passo é você calcular, para os anos considerados, os efeitos das receitas constantes junto com os custos e despesas. Então, no primeiro ano, ele informou que vai ser R$300 mil. No segundo ano, vai ser R$300 mil vezes o crescimento de 5%. Ok? Já no terceiro ano, vai ser os R$300 mil vezes 1,05% elevado a 3. A 2, perdão. Aqui. Aqui para 1, aqui para 2. Aqui para 3 e aqui para 4, ok? Como eu fiz aqui também na lousa, para mostrar aqui para vocês. Então, para efeito de cálculo desse crescimento constante aqui dentro, vai ser o seguinte. Para o ano 1, então, eu vou assumir um crescimento de 1,05%, no ano 3 de 2%, no quarto de 3%, e os custos e despesas também vão acompanhar esse crescimento como foi informado. Então, você vai multiplicar no ano 2, 75 mil vezes 1,06, 75 mil vezes 1,02 ao quadrado, enfim. Fazendo isso para receitas e para os custos, nós vamos ter o valor que eu acabei de escrever aqui em azul, ok? Vou ter o resultado operacional para cada um dos períodos de 132 mil, 135, 137, assim sucessivamente. Reduzindo-se as receitas, menos custos e despesas de cada período incorrido no exercício. Logo após isso, eu vou estar tirando-se desse valor a depreciação que se seguiu constante em 60 mil. Reduzindo-se assim, então, para 72. Aqui, 72, 75, 77, 80 e 83. Vou calcular sobre esse lucro bruto a alíquota de 34% sobre o meu imposto de renda. Então, calculando 34% sobre cada um dos respectivos períodos, 34% dessa quantia, 34% dessa quantia, mais 34% dessa quantia, e subtraindo-se do lucro
bruto, eu vou ter o resultado do lucro operacional. Sendo assim, eu tenho 47%, 47.520, 49.509,60 no segundo ano, 51.209,17, 53.333,34, 55.070,82. Com benefício da depreciação. Sendo assim, eu vou estar representando, então, no diagrama de fluxo de caixa, as entradas, bem como minha saída inicial do valor desse investimento, aqui considerando-se o período 0, o meu investimento inicial lá no momento 0 da aplicação, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro, no quarto e no quinto ano, ok? Isso vai ser, esses retornos esperados de caixa vão lá na frente vão ser descontados pela minha taxa anteriormente calculada. Que taxa é essa? Essa taxa vai ser a mesma do meu WACC, que é a taxa mínima de atratividade dos investimentos dessa empresa, que visa remunerar cada uma das fontes de capital da empresa. O VPL, né? Falando mais um pouquinho sobre ele, eu vou estar trazendo uma aula tão somente falando sobre esses métodos de avaliação de projetos para vocês, tá? É porque a questão realmente envolve o cálculo do VPL para ser respondida, ser solucionada, tá? Então, eu vou explicar de modo que vocês vão compreender agora. O VPL é um método de avaliação de investimento, ok? Que ele representa o desconto de todos os fluxos de caixa considerados no período, trazidos a valor presente, ou seja, eu tenho um valor para receber daqui 2 anos, e o que esse valor me representa agora? Ou seja, para me trazer ele para o agora, eu vou ter que descontar ele pela taxa por mim considerada. Nesse caso, pelo WACC. Essa taxa pode ser também chamada de taxa mínima de atratividade do investimento. O VPL pode apresentar 3 possíveis resultados. Ele pode estar apresentando um VPL maior do que 0, né? Quando isso ser evidenciado, ser apresentado no investimento, ele se torna economicamente viável, ou seja, eu devo aceitar pelo método do VPL. Quando meu VPL apresenta valor menor do que 0, ele é economicamente viável, ou seja, ele sequer está servindo ou provoca uma remuneração por mim exigida. Nesse caso, a remuneração das fontes de capital próprio de terceiros avaliado pelo WACC. Um VPL igual a 0 é um investimento economicamente invariável, ou seja, ele está igualando as entradas de caixa com a saída de caixa, ok? Então, ele é invariável. Ele é formulado da seguinte maneira: o VPL vai ser o somatório, ou seja, a soma de cada um dos fluxos de caixa num diagrama, trazidos a valor presente, descontados por essa taxa por mim considerada, chamada taxa mínima de atratividade. Esses fluxos de caixa trazidos a valor presente vão ser descontados pelo investimento inicial lá no momento 0, agora, ok? Ampliando, então, essa formulação aqui, nós temos que o primeiro fluxo de caixa é descontado por 1 mais a taxa no valor considerado. O segundo fluxo de caixa descontado, ou seja, dividido por 1 mais a taxa no momento 2. O terceiro fluxo de caixa descontado por 1 mais a taxa no momento 3. E assim sucessivamente até o último fluxo de caixa no momento N descontado, ou seja, dividido por 1 mais a taxa elevado a N por metodologia de cálculo de juros compostos. Esses fluxos de caixa trazidos a valor presente, então, vão ser subtraídos pelo investimento inicial no momento 0. Colocando-se, então, os valores que foram anteriormente calculados na representação de um diagrama, né, nós temos o que foi anteriormente mostrado. Agora, aplicando-se o método VPL, nós temos o seguinte cálculo, ou seja, o seguinte resultado. Nós vamos ter o 107.520 dividido por 1,1318, que é a taxa da mínima de atratividade da estrutura de ativos dessa empresa, do WACC. Então, eu trouxe ela para cá descontando pela taxa. Pelo segundo período, eu fiz a mesma coisa. Eu trouxe para o momento 0, descontando-se também pela taxa. No momento 3, também, né? Eu fiz assim para cada um dos fluxos de caixa. Trazido. Então, o que acontece? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou trazendo todos os fluxos de caixa para esse momento bem aqui. Ou seja, quando eu estou com todos os meus valores numa mesma data, no mesmo momento, eu posso compará-los, eu posso somá-los, eu posso avaliá-los.
que é o método do VPL. É o mesmo conceito de juros compostos, o que está centrado na matemática financeira. O dinheiro varia com o tempo. Eu não posso comparar valores em momentos distintos, ok? Todos esses valores aqui trazidos para o momento zero vai me resultar 388.254,41. Subtraindo-se com o investimento inicial aqui com essa representação da setinha para baixo, ainda vai me resultar 88.254,41. Ou seja, provoca um VPL maior do que zero. E um VPL maior do que zero é economicamente viável. Ou seja, esse investimento, para além de remunerar cada uma das fontes de capital próprias de terceiros, né, como a taxa do WACC, ainda me cria um valor, né, porque além de remunerar, vai me enriquecer, ou seja, enriquece a empresa em mais 88.254,41. Ou seja, esse investimento aqui, ele supera a taxa de atratividade dessa empresa, a modo que esse investimento cria valor para além de remunerar as fontes de capital dessa empresa. A questão para por aqui, tá? Mas eu vou seguir para título de aprofundamento. Então, o VPL calculado no exercício é de 88.254,41, provocando um VPL maior do que zero, economicamente viável. Ou seja, o próximo método de avaliação que eu vou trazer aqui é o payback. Se você não conhece o payback ele visa averiguar o tempo que se leva dentro desse investimento para que eu possa rever o meu valor investido e a partir daquele momento começar a ter retorno de capital. Ou seja, o tempo que eu levo para ver de volta o meu dinheiro investido considerando essa metodologia de juros compostos, ok? Então, eu vou ter os fluxos de investimento no momento zero de R$300 mil, 107 como foi mostrado nos diagramas, e eu vou estar descontando isso pelo respectivo momento que ele está, dividido pela taxa de atratividade, ok? Então, no momento 1, agora ele representa 94 mil, 109 mil lá no segundo ano, agora representa 85 mil reais, porque eu trouxe para hoje. 111 mil daqui a 3 anos, vai me representar agora 76.713,29. E lá no quinto ano, ele representava 115 mil e 70,82. Mas descontado pela taxa que me representa o valor hoje desse capital, pela taxa que me remunera, é de 61.960. Então, é preferível receber esse dinheiro agora ou daqui a 5 anos, ok? É a mesma metodologia de cálculo de matemática financeira. E agora, eu vou ver o tempo que leva para me ver esse capital. Ou seja, eu vou abater dessa dívida. Ou seja, menos 300 mil reais, mais 94.999,11, ainda vai ficar negativo, menos 205,89 para receber. No segundo fluxo, eu vou somar com mais 85 de entrada. Ou seja, no segundo ano ainda falta para mim rever meu capital investido 300 mil reais, 119.487,96. No terceiro, olha, eu vou ter a entrada equivalente a hoje, 76.713,29. Vai me ficar ainda faltando 42.764,67 para me rever meu capital investido. Mas repare que até o último momento que falta para você rever seu capital é no momento 3. Ou seja, no momento 4, repara que esse valor só se torna positivo. Ou seja, eu vou ter então que o tempo vai ser de 3 anos. 3 anos mais alguns meses, ok? E como que calcula esses meses que faltam? Repara que no quinto ano vai ser de 88.254,41, o mesmo valor calculado para o VPL, ok? Então o último valor que sobra lá no payback também é o valor calculado do VPL, ok? Mas como que eu vou calcular esses meses? Eu vou estar pegando esse valor de 82 mil do último ano, que esse valor era positivo, e dividir por essa diagonal aqui do fluxo de caixa seguinte. Nesse caso aqui, o quarto, ok? Então, nós já temos que vai ser 3 anos e alguns meses. O mês vai ser, então... Os meses, então, pelo cálculo do payback, vai ser de 3 anos, né? Até o último período que ele ficou negativo, mais
42.774 por 67 dividido por 69,0832 meses. Tá? Multiplicando-se por quanto que se representa de um mês. Por isso que a gente multiplica por 12. O quanto que esse valor representa de um mês. Ok? Então, vai ser 7 meses. Então, isso aqui representa, multiplicando-se por 12, 7 meses de um ano. Então, 3 anos mais 7 meses, 3 anos e 7 meses. Então, o payback desse investimento é de 3 anos e 7 meses para me rever o capital investido de 300 mil. A partir daí, do período de 5 anos, eu vou ter um ganho de capital. Ok? Algumas considerações com esse exercício. Esse exercício aqui que leva em questão, ele é muito mais elaborado do que alguns exercícios, né? Então, relativo ao exercício resolvido desse livro de Alexandre Azaf Neto, né, e Lima, ele demonstra bem o que foi discutido nas aulas de custo de capital próprio e terceiros avaliada pelo WACC de empresas, utilizado para as decisões de investimento das empresas. Foi por isso que eu optei por trazer essa questão aqui. Tá? Ele sintetiza muito bem o que foi discutido nas nossas aulas, porque além de você calcular o custo de capital próprio e também de terceiros, você também calcula o WACC para descontar os fluxos esperados de caixa nas decisões de investimento da empresa. Então, para isso que ele serve, e aqui está uma aplicação prática. E também, como eu mostro para vocês nas considerações, ele se aproxima muito das situações reais dentro das empresas, principalmente nas decisões de investimento e alocações de capital na estrutura de ativos imobilizados, como veículos, máquinas e entre outros ativos que provocam retornos esperados de caixa no futuro. A referência de Alexandre Azaf Neto Lima, como está mostrado aqui para vocês. E, pessoal, agradeço por você ter chegado aqui ao fim. Se você não tiver compreendido algum tópico, aconselho que você reveja o vídeo. Você tem o poder de voltar e pausar, tá bom? Eu sempre gosto de dizer isso aí. Mas eu fico com vocês aqui. Qualquer dúvida que não ficou muito bem esclarecida, pode colocar aqui nos comentários relativo ao VPL, método de investimento. Eu vou trazendo uma aula somente sobre isso, ok? Até mais e até a próxima.